Jesus nos ensinou a olhar para nós mesmos e viver em vigilância em oração. Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que eu recebo você aqui para mais um programa da edição Jovens. E você que está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação. Antes de eu dar prosseguimento à lição de hoje, eu quero falar o que iremos estudar no próximo trimestre. No segundo trimestre de 2024, lições bíblicas jovens, estaremos estudando sobre o tema Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E nós temos aí na lição de número 1 a realidade da fé cristã, 2 a realidade do Deus da Bíblia, 3 a realidade bíblica do pecado, 4 a realidade bíblica da salvação, 5 a realidade bíblica da santificação, 6 a realidade bíblica do cuidado com o corpo, 7. A realidade bíblica do casamento. 8. A realidade bíblica do trabalho. 9. A realidade bíblica das finanças. 10. A realidade bíblica do Senhor Jesus. 11. A realidade bíblica da esperança. 12. A realidade bíblica do evangelho na cultura. E 13, que é a lição para encerrar o trimestre, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Você pode ver que os assuntos estão sempre ligados à questão da vida cristã. Vai ser um trimestre e tanto. E o comentarista da lição é o pastor Alexandre Coelho, que é um dos comentaristas das lições bíblicas CPAD Jovens. Vamos aguardar, ansiosos, no bom sentido, esse trimestre para podermos aprender mais e mais da palavra de Deus. E hoje nós estamos dando aí prosseguimento ao nosso primeiro trimestre de 2024, Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. E a lição de hoje é a lição 12, que será ministrada no dia 24 de março de 2024, com o tema Perseverando na Doutrina de Cristo. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, tá? Então vamos orar pelo início do nosso programa, da nossa aula, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Estou aqui para realizar mais um programa. Não sou merecedor, não sou digno, mas é pela Tua bondade, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu grande amor, Pai querido, que me alcançou, que aqui estou. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também, Senhor, compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender nessa lição. Ajuda cada professor, cada professora, dá ânimo, dá força, não deixa parar, não deixa desistir. Se algum falou, esse é o último trimestre que eu vou estar dando aula, eu não quero mais, que o Senhor possa trabalhar no coração dele ou dela, pois somos instrumentos, Senhor, usados por Ti, não para fazer o que queremos, mas sim o que o Senhor quer. Que possamos nos entregar à Tua vontade. Que o Senhor nos dê mais um programa abençoado e mais uma aula edificante, em nome de Jesus. Não desista não, não pare. Às vezes você está passando por algumas pressões, algumas tribulações, algumas angústias, e aí você fala, eu vou parar, eu vou abandonar. Não foste vós que escolheste ao Senhor, não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi o Senhor que nos escolheu para uma obra. Então nós precisamos ir até o final. Não retroceda. Não, pastor, mas eu não vou parar na caminhada não, eu só não quero mais me envolver com isso. Todo servo precisa ser um servo útil, não um servo inútil. Aquele que não faz nada entra na inutilidade. E eu não quero, e você não quer, ser considerado um servo inútil. Certo? Então vamos lá? Texto principal da nossa lição. Não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejamos ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Isso não quer dizer que nós somos salvos pelo que fazemos,
Mas a prova da salvação na minha vida e na sua vida é a perseverança. É viver na prática da palavra. Se eu não vivo na prática da palavra, ou nunca houve salvação na minha vida, ou em algum tempo, em algum momento da minha caminhada, eu comecei a me apostatar da fé. Então, não há outro caminho. Nós somos salvos pela graça, tá? Através da graça, e recebemos a salvação por meio da fé. Mas nós precisamos demonstrar essa salvação através das obras. Então, as obras não é para me salvar. As obras é o resultado da minha salvação e da sua salvação. Vamos lá? Texto bíblico, segunda epístola de João, versículos de 1 a 9. E eu quero ler esse texto com você, tá? Vamos ler essa segunda epístola de João, do versículo 1 ao 9, porque segundo João só tem um capítulo. Então vamos lá. O ancião, a senhora eleita e os seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, alguns, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade, ou o amor, é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, quem ama, obedece os mandamentos de Deus. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Ou seja, nós fomos chamados para viver obedecendo o Senhor, cumprindo os seus mandamentos. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, o anticristo. Por quê? Porque havia no tempo de João heresias que estava começando ali no iniciozinho do gnosticismo, e eles acreditavam o seguinte: a matéria para nada serve. Só o espírito, a alma, é boa, mas a matéria não serve para nada. E se Jesus, como Deus, Jesus é Deus, então como ele poderia vir em carne? Não, porque a carne não presta para nada. Aí João combate esse pensamento. Não, aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador, o anticristo, porque Jesus precisou vir em carne para trazer salvação. Olhai por vós mesmo para que não percamos o que temos ganhado. Ou seja, começamos a acreditar nas mentiras que eles estão anunciando. Antes recebamos o inteiro galardão. Versículo 9. Todo aquele que prevarica, tá? E prevaricar aqui eu posso mudar a versão. Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, começa na palavra e termina em si mesmo, então não tem compromisso com Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha que coisa maravilhosa. A prova de estarmos em Deus é permanecer na palavra dele. Se eu não permaneço na palavra de Deus, então eu não estou em Deus e nem estou no Pai, nem estou no Filho. Comentarista da lição, pastor Elias Torralbo, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. 3 tópicos. Primeiro tópico, mostrar a importância da doutrina diante de um mundo imoral. Segundo tópico, compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus. Terceiro tópico, conscientizar a importância de olharmos para nós mesmos, fazermos uma avaliação. Estou ou não fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Introdução. Na lição desse domingo, estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Jesus veio ensinando. Isso é a base. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Tópico 1. Diante de um mundo imoral, como é que o jovem se comporta diante de um mundo imoral, já que a lição é para os jovens? Vamos lá.
A moralidade cristã. Antes de eu dar prosseguimento, na revista, eu não coloquei isso na tela, mas na revista nós temos aqui a comparação, e eu vou falar, mas eu quero ler aqui na revista primeiro, o que é ética e o que é moral. Numa coluna nós temos ética. Trata a respeito das virtudes e dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. Ética. Diz respeito à consciência das nossas obrigações morais. Ética. Nos conduz a caminhos que devemos percorrer para agirmos com correção nos problemas práticos. Ética. Agora, o que é moral? Moral trata das virtudes e valores propriamente dito que constitui o espírito humano. Isso é moral. É o conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. Isso é moral. Se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Isso é moral. Agora vamos ver aqui no primeiro ponto como isso é explicado. Precisamos compreender o significado de ética e moral. O termo moral vem do vocábulo latino mos, do adjetivo moralis, e significa costume ou uso. Tá? Costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de éteos, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral lida com a prática do que é certo e bom. Então, preste atenção. A ética tem a ver com os valores. Quais são os meus valores? Quais são os seus valores? Nós precisamos ter valores que são baseados na palavra de Deus, certo? Uma vez que eu tenha valores baseados na palavra de Deus, a minha prática, a minha moral vai condizer com o que a palavra de Deus ensina. Porque se os meus valores são bíblicos, a minha prática também vai ser bíblica. Mas se os meus valores não forem bíblicos, as minhas práticas, ou seja, a minha moral, também não vai ser bíblica. Nós sabemos o seguinte, existe aí o ditado, alguém às vezes fala assim, fulano não tem moral para falar sobre isso. Por quê? Porque as práticas dele, o seu comportamento, não dá a ele direito de falar de alguém, já que ele pratica coisas iguais ou piores do que o outro. Então, por isso alguém diz, ele não tem moral. Alguém também pode dizer, essa pessoa não tem ética. Quando é dito que ela não tem ética, está dizendo que os valores dela estão desalinhados com a palavra de Deus. Então, a ética tem a ver com os valores. A moral tem a ver com a prática desses valores. Então, alguém é imoral quando ele não pratica bons valores. Ele até tem valores, mas não são os valores adequados da palavra de Deus. Só para você poder entender. A ética e a moralidade cristã são determinadas pela moral do próprio Deus, que a semelhança dele são imutáveis. E aí tudo isso tem a ver com o quê? Com a palavra do Senhor. Certo? A ética e a moralidade cristã são determinadas pela moral do próprio Deus. E aonde se revela a moral do próprio Deus? Nas Escrituras. Então, nós estamos vendo durante o trimestre inteiro, tratando desse assunto, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica, durante todo o trimestre, tudo depende da palavra. Então, eu devo estudar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra. Estudar, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra. Ou eu faço isso, ou eu não terei uma ética adequada e eu não terei uma moral adequada, porque as minhas práticas não vão condizer com o que as Escrituras ensinam. Então, mais do que nunca, nós precisamos incentivar, e aqui fica uma palavra para os professores falar isso na sala de aula, incentivar os cristãos, e nesse caso os jovens, a ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Aí alguém pergunta, para que ler a Bíblia? Para aprender os mandamentos e praticar a palavra de Deus. Acabamos de ler no texto da leitura que aquele que não guarda os mandamentos, pratica os mandamentos, Deus não está nele, nem o filho, nem o pai, nem o filho. Porque para que eu possa saber
que Deus está em mim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Eu preciso viver de acordo com isso. Foi por isso, para esse propósito, que ele me deu uma nova vida. Eu recebi uma nova vida em Cristo para andar segundo os parâmetros, padrões do Senhor. Antes de Cristo, eu andava segundo os meus desejos, segundo a inclinação da minha natureza pecaminosa. Mas quando aceitei Jesus, eu recebi uma nova vida, para andar em novidade de vida, não para voltar a viver uma vida de acordo com o que eu já vivia. Senão não há propósito de salvação. Você acha que Deus ia mandar seu filho para a cruz do Calvário para morrer, para poder eu continuar vivendo a mesma vida que estava vivendo? Aí você vai dizer, pastor, então peraí. Se há uma necessidade de viver uma nova vida, então o Senhor está dizendo que o que eu faço é que me dá salvação. Não, 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 não. Nós temos que entender a salvação dentro de um caminho. E vamos entender o seguinte, pontos. Primeiro ponto, você está em contato com a palavra, ouviu a palavra, se arrependeu dos seus pecados, recebe o perdão de Deus. Ao receber o perdão de Deus, você deixa de ser culpado diante do tribunal dele. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você deixou de ser culpado e condenado, você se tornou filho de Deus, por adoção. Você se tornou herdeiro, tem direito à vida eterna. Mas você também se tornou alguém que é responsável em viver de acordo com o padrão de Deus. Porque agora você não vive mais de acordo com o padrão do mundo. Você vive agora de acordo com o padrão de Deus. Então, primeiro você recebe a salvação no sentido do perdão, de ser livre da culpa, da condenação que estava sobre você e sobre mim. E agora nós vivemos de acordo à luz dessa nova vida. Entendeu? É assim que funciona. Isso aqui é importante. Então, a ética e a moralidade cristã são determinadas pela moral do próprio Deus, que a semelhança deles são imutáveis. A moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Então, esse de acordo com as Escrituras é a ética, é os valores. E a moral é a prática desses valores. Como é que eu e você estamos nos comportando? Se nós formos usar a Bíblia como parâmetro, eu vou poder estar me comportando dentro da moralidade ou estarei dentro da imoralidade? Ah, pastor, mas imoralidade é alguém que está lá vivendo uma vida promíscua, né, de prostituição. Não, 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 não. A imoralidade é muito mais abrangente do que isso. Tem tudo a ver com aquilo que foge da moral estabelecida por Deus que está na sua palavra. Se eu vivo uma vida mentindo, eu estou cometendo imoralidade também. Porque eu estou fora das normas do comportamento que Deus espera de mim. Se eu vivo uma vida fazendo dissensões, promovendo divisões, desfazendo de pessoas, humilhando pessoas, para os jovens, por exemplo, cometendo lá o que é chamado nos dias de hoje de bullying, isso tudo é algo imoral diante da palavra de Deus. Isso é desagradável a Deus. Isso é pecado. Então é imoral. Então temos que entender que o conceito de imoralidade vai muito além dessa questão de vida sexual. Tem a ver com tudo aquilo que foge das normas estabelecidas pela palavra de Deus. Ela pode ser considerada também como absoluto moral, a moralidade. E se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, uma vida de justiça, amor, honestidade e misericórdia. Tudo isso Deus espera de nós. Santidade. O que é santidade? É estarmos apartados de tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Por quê? Porque fomos separados e consagrados para Deus. Então temos que viver uma vida de santidade. E esse viver uma vida de santidade se enquadra na questão da justiça. Ou seja, você vive uma vida justa à luz do que Jesus fez, nós somos justificados, não somos mais culpados no tribunal de Deus, então nós temos atitudes de um justo. Um comportamento de um justo. Alguém não é só declarado justo, ele precisa viver como um justo. Ser declarado justo é o início.
mas eu preciso viver como justo. Senão eu não faço jus à declaração. E eu mesmo me condeno no sentido de pensar, eu sou o que na verdade não sou, porque eu continuo vivendo na injustiça. Mas não é só justiça, é amor. É amar a Deus. E amar a Deus por quem Ele é. Amá-lo pelo que Ele também tem feito. Mas o amor tem a ver com a pessoa de Deus, o ser de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi o amor de Deus que nos salvou. Nos dá condição de salvação. Honestidade, ser honestos. Não adianta eu viver de máscara com as pessoas quando Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Sinceridade, poderia trocar essa palavra também, sinônimo. Deus quer sinceridade minha. Eu reconhecer diante dele quando eu estou fazendo coisas que eu não devo, falar assim, eu estou pecando, estou errando, tá passando pensamentos que não devem na minha cabeça. Mas me ajuda, Senhor. A tua palavra diz que não virá tentação acima do que eu posso suportar. Então eu recorro a ti, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E passar a orar. E estar vigilante com aquela coisa que muitas vezes quer me levar, quer me arrastar, aquele desejo. Sair do ambiente aonde a tentação está para que eu não me entregue a ela. Eu não posso brincar com isso de forma nenhuma. E por fim, misericórdia. Eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter compaixão. Às vezes o Senhor tem feito uma obra na minha vida, na sua vida, na vida do jovem, e aí um jovem olha para o outro e o outro está mais fraco e não tem misericórdia. Deus quer que tenhamos misericórdia. Que venhamos ter compaixão. Certo? Um exemplo disso é o princípio de que matar é errado. Está falando da moralidade. Pois o homem foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1, 27, Êxodo 20, 13. Sendo assim, um mundo pautado na moralidade cristã seria um mundo marcado pelas características divinas, conforme ensinados na Bíblia Sagrada. E aí, nesse ponto aqui, um exemplo disso é o princípio de que matar é errado, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Talvez um jovem pode indagar o seguinte, se matar é errado, por que no Antigo Testamento o povo de Deus recebia a ordem para matar os inimigos? Temos que entender isso de uma forma mais ampla. Primeiro, Israel não é a igreja é um povo que é feito, constituído por várias pessoas de várias nações, línguas, povos. Israel era uma nação. Então Israel tinha 3 leis. Primeira lei, a lei cerimonial. Eu não estou botando em ordem, tá? Israel tinha a lei moral, que é a lei que nós continuamos seguindo. Israel tinha a lei cerimonial, que se cumpriu em Cristo. Então nós não praticamos mais essa lei. Mas Israel também tinha uma lei civil. Israel era uma nação. Então Deus, quando estava sentenciando um povo por causa do seu pecado, ou alguma pessoa por causa do seu pecado, ele mandava o seu povo executar aquela pessoa, porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus estava cobrando aquilo que era de direito dele. Porque quando Adão pecou e Eva, Deus poderia ter matado eles naquele mesmo momento. Porque a sentença do pecado era a morte. Então Deus, no decorrer da história bíblica, em diversos momentos, ele executa a sentença na sua totalidade. Ou seja, ele tira a vida física daquela pessoa, usando até mesmo o seu próprio povo. Então, nesse ponto, e naquela época, para aqueles que estavam debaixo de uma ordenança divina, tirar a vida não era pecado. Agora, para nós sabemos que é pecado, e no nosso país, além de ser pecado, é crime. Então nós não podemos tirar a vida de ninguém. E a Bíblia no Novo Testamento expande mais isso até dizendo o seguinte: aquele que aborrece o seu irmão, ou seja, persegue, maltrata o seu irmão em Cristo, é homicida. Então não é considerado assassino só aquele que mata o corpo físico, mas aquele também que está matando espiritualmente, que está oprimindo espiritualmente o seu próprio irmão em Cristo. A Bíblia fala sobre isso na primeira carta de João.
Então eu tinha que explicar isso aqui, porque o professor, de repente, na hora da aula, alguém pode fazer essa pergunta. Ah, então matar é errado e por que acontecia? Aí eu já expliquei pra você. Israel não é igreja, Israel era uma nação, como o Brasil é uma nação. No Brasil tem leis. No Brasil não tem pena de morte, mas existem países que têm pena de morte. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas matar é errado, mas eles não sabem lá, naquele país, eles não sabem que se fizer determinadas coisas vai morrer? Então, o que eles devem fazer? A vontade da lei é que a pessoa cometa aquilo? Claro que não. A lei serve, inclusive, para poder proteger, para poder limitar o ser humano de ir além. Mas ele transgride a lei. E quando ele transgride a lei, mesmo que seja uma lei terrena, ele vai assumir as consequências do seu ato. Porque ele sabia que existia a lei. 2. Um mundo imoral. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós falamos sobre o que é a moralidade cristã. Definimos moralidade. Agora vamos falar do mundo imoral. O mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que isso significa? Eles tiveram contato com Cristo. Eles tiveram contato com a palavra do Senhor. A Bíblia ainda não estava escrita. O Novo Testamento não estava completo. Não existia nem o Novo Testamento nessa época. Mas Jesus estava ensinando para eles os preceitos, os mandamentos de Deus. O que eles fizeram? Eles rejeitaram. Muitos deles. Certo? Eles rejeitaram. Então, eles amaram mais os seus desejos, as suas vontades. Eles amaram mais as suas próprias vidas. Jesus diz em Marcos 8:35, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. O que é salvar? É viver para si. Os seus desejos, os seus prazeres. Ele vai perder. Vai perder o quê? A sua vida, ou seja, não tem salvação para ele. Mas aquele que perder a sua vida, perder a vida é o quê? Abrir mão do controle e entregar a vida totalmente para Deus. Faz de mim segundo o que tu queres. Eu quero viver para te agradar. O que é que te agrada? Aí ele vai estudar a palavra. Isso te agrada? Então é isso que eu quero viver. É isso que eu quero fazer. Ah, mas isso te agrada, mas me desagrada. Mas não importa que me desagrada. O que importa é que agrada a Deus. Então, é por isso que a Bíblia também fala em Marcos 8:34. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é fácil. Mas nós conseguimos isso através do quê? Da graça de Deus. João afirma o seguinte, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5:19. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade do tema. Ou seja, somos de Deus. E todo o mundo está no maligno. Todo o mundo em que sentido? Todos aqueles que não estão em Deus. Todos aqueles que não estão em Cristo estão à mercê do maligno. Estão influenciados e dominados pelo maligno. Essa era a minha vida antes de Jesus. Essa era a sua vida antes de Jesus. Que isso, pastor? Eu não era dominado pelo maligno coisa nenhuma, pastor. Que coisa é essa? Não era, não? Então, vamos colocar Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 aqui, para você e para mim. Ele nos deu vida estando mortos em vossos delitos e pecados. Agora, olha aqui. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo as práticas desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse? Quem é esse? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, tanto eu como você estávamos à mercê de Satanás. Andando segundo o curso deste mundo. Paulo vai provar isso no versículo 3, está aqui. Entre os quais também todos nós, não tinha ninguém bonzinho. Ah, mas eu nasci num berço evangélico, num lar evangélico, mas precisou se arrepender. Precisou reconhecer Jesus, era culpado e condenado também. Você não nasceu salvo, não. Ninguém nasce salvo. Todos nascem culpados e condenados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, antes de Cristo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E aí, olha o que nós éramos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Iríamos para o inferno. Uma condenação justa. Éramos inimigos de Deus, como também os demais. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Quem nós éramos. E também alerta para como está a condição daqueles que estão sem Cristo. Eles precisam de salvação.
Porque eles estão na posição de filhos da ira. Mas Deus quer salvá-los como nos salvou, certo? Então é por isso que parece que João tá generalizando, mas não tá não. Tá aí, acabei de ler para você. Efésios 2, versículo 1, 2 e 3. A esse respeito, o comentário bíblico Matem Henry afirma que a humanidade está dividida em dois grandes partidos ou domínios. Um que pertence a Deus. Os que pertencem a Deus fazem parte do reino de Deus. Vivem de acordo com os princípios do reino de Deus. E um que pertence à maldade ou maligno. E sobre os que estão sob o domínio do maligno, ele afirma que eles estão unidos pela natureza, diretriz e princípio maligno. E estão unidos em uma cabeça. E quem é o cabeça? Satanás. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, Satanás, para os que vivem de acordo com seus desejos, é o cabeça deles. Eles estão unidos também, como se estivesse num corpo. É por isso que um não condena o que o outro faz. Vai fazendo, não tem problema. Ele faz dali, ela faz de lá, o outro faz, não importa. Tá, um bebe, um fuma, o outro tá drogando, o outro tá prostituindo, não importa. Cada um faz o que quiser, a vida é deles, eles podem fazer. Só que quem tá em Cristo é diferente, não é assim. Então nós estamos todos voltados para uma vida de santificação, para uma vida de separação. E se tem alguém que está enfraquecido, nós vamos orar, nós vamos ajudar. Nós vamos exortar no sentido de animar, de fortalecer. Porque é uma vida que precisa ser resgatada. Precisa se levantar. Então não tem aquele... Faça o que você quiser, o problema é seu. Não, em Cristo é diferente. Nós usamos de compaixão, de misericórdia. Se nós vemos que a pessoa precisa de ajuda e ela quer ser ajudada, e não é você que determina se ela quer ou não quer, é ela que tem que determinar. É claro que essa determinação vem através das suas atitudes, da atitude dela. Mas você não pode logo de cara, não quer nada. Você tentou ajudar? Você fez a sua parte? Pelo menos uma, duas vezes, até 3. Ou na primeira vez já larga pra lá, não quero saber. E se fosse você? E se fosse eu? Você ia gostar de ser abandonado? Ou de ser abandonada? Temos que pensar sobre isso. Há uma cabeça da malignidade e do mundo maligno. E ele tem um controle tão grande aqui que é chamado de o Deus desse século. O Deus desse século. Quem é? Satanás. Isso tá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, que diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, mas eu quero ler com você. Ou Deus desse século. Vamos lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não quer que as pessoas tenham conhecimento da palavra, então eles estão cegos. Mas o Senhor pode mudar isso, se a pessoa abrir o coração. Esse sistema maligno é contrário a Deus. Esse sistema é contra a Bíblia. É por isso que tem essas ideologias. Ou você acha que essas ideologias é apenas algo formado apenas humanamente? Isso é influenciado por Satanás. Que influencia as pessoas para que elas possam defender esse tipo de coisa. Então eles têm a doutrina deles. Satanás propaga a doutrina dele, através dos seus seguidores. Que muitos deles não vão admitir que seguem a Satanás. Mas a Bíblia diz, eu mostrei para você. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Que aquele que está no mundo está fazendo a vontade de Satanás, como eu e você fazia antes. E a igreja tem que propagar qual a doutrina? A doutrina de Cristo. A palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos propagar. Deu para entender? E viver primeiro, para depois propagar. Esse sistema maligno é contrário a Deus e a sua palavra e ao seu povo. Ele não segue os princípios morais divinos. Portanto, é um mundo imoral. 3. O cristão diante de um mundo imoral. Agora, como é que o cristão se comporta? Vimos a moralidade cristã? Vimos um mundo imoral? E agora, o cristão diante de um mundo imoral, como é que ele se comporta? Como Daniel. Estudamos isso em trimestre passado. Como é que Daniel se comportava? Como é que Misael, Azarias e Ananias se comportavam? Na verdade, nesse trimestre nós estudamos isso. Mas já passamos em outros trimestres que estudamos também. Certo? Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, lição 4. E aí? Temos exemplo.
João afirma que muitos enganadores entraram no mundo, com a principal característica de que não confessam que Jesus veio em carne. É nesse mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. 1 João 5, 18 a 20. Nós somos desafiados a vencer esse tipo de coisa. Não podemos ceder, sucumbir. 1 João capítulo 5, versículo 18 a 20. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Sabemos que todo aquele... Vamos lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí você vai falar assim, como assim não peca? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Na primeira carta de João também fala a mesma coisa. Como é que não peca? Então vamos... Aí quando você tiver uma dúvida assim, aí eu preciso... Quando você tiver uma dúvida desse jeito, você tem que consultar, pelo menos, para começar, outra versão da Bíblia. Tem aplicativos aí, certo? Já já eu vou mostrar uma coisa para vocês. Já já. Mas deixa eu terminar essa linha de raciocínio aqui. Ah, não peca. Então deixa eu mudar a versão dessa Bíblia aqui para uma NVI. Vamos ver o que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Já melhorou um pouco. Mas vamos continuar. Uma King James. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Olha como é que melhorou mais ainda. Aí, vamos para a NVT. Sabemos que os nascidos de Deus... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Não vivem no pecado. Prática. Então esse não peca é não viver na prática do pecado. Quando você faz uma conferência de versões, isso vai te ajudar. E aí talvez você diga assim, mas pastor, essa questão de conferir, né, o texto, como é que pode nesse caso? Porque o texto realmente, vamos voltar aqui, ó. O texto realmente, ó, no versículo 18 agora, o versículo 18 mostra, como eu tinha mostrado para vocês antes, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, o maligno não pode lhe influenciar, lhe obrigando a viver no pecado, porque ele não está debaixo do domínio do pecado mais. Ele está debaixo do domínio de Cristo. Então você fazer uma conferência também nas versões vai ajudar você a compreender. E aí eu quero mostrar para você que você pode fazer o seguinte, no meu canal, digamos que você esteja num vídeo no meu canal. O que você faz? Você desce a tela, certo? Uma vez que você descer a tela, tem a descrição aqui embaixo, que nem eu tô mostrando para vocês aqui. Só que às vezes a descrição não tá aberta, só tem a palavra mais. Você tem que clicar para ela abrir. E aí nós temos aqui vários links agora que você pode para te ajudar. Por exemplo, tem o meu link, o meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que eu falo sempre, que inclusive tá até aparecendo aqui embaixo para você nesse momento, que eu também falo sobre isso que eu vou falar aqui. Tá sobre participar do meu canal no Telegram, que é para você poder entrar no meu canal para poder baixar também os PDFs. Tem o canal Mulheres de Fé, tem o Seja Membro, que você baixa tudo no único lugar. Você assina, né? Escolhe lá um plano e assina. Mas aí tem mais, ó. Como baixar os PDFs gratuitos, ó. Tá aqui, ó. Como baixar os PDFs gratuitos do meu canal no Telegram. Como pesquisar para baixar os PDFs gratuitos do meu canal no Telegram. Como baixar a Bíblia que eu uso nos programas. Essa Bíblia que eu mostrei aqui, para quem tem computador e notebook, tem aqui para você um lugar para você clicar e assistir, para você saber como fazer. E aí, por último, no celular, como baixar a Bíblia para celular com várias versões e planos de leitura. Então você pode chegar aqui, você vai clicar nesse link que está aqui, bem aqui. Bastou você clicar, tem outros links mais, mas tem aqui, e você clicou nesse link, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ter acesso, nesse caso, a baixar o aplicativo da Bíblia e ao baixar, vai assistir um vídeo para ensinar como fazer, vai baixar o aplicativo e quando você tiver essas dúvidas que nós encontramos agora, como é que é assim? Não peca, não vive no domínio do pecado, não vive na prática do pecado. E por que o maligno não toca? O maligno não toca porque não pode controlar ele. Por quê? Porque ele não está debaixo do domínio do maligno. Ele está debaixo do domínio de Cristo. Eu estou debaixo do domínio de Cristo. Esse jovem que está aí na sala de aula está debaixo do domínio de Cristo. Por isso o maligno não pode tocar. Deu para entender? Diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? Vamos lá?
O próprio João, em sua segunda carta, oferece a resposta a essa questão. Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão. Versículo de número 8. Nós não podemos retroceder. E não prevaricar, o que é o mesmo que não ultrapassar os limites estabelecidos pela doutrina. Então ele nem pode retroceder e ele também não pode prevaricar, ou seja, ultrapassar, ir além. Não está escrito isso, mas eu vou além. Ah, pode. Ah, eu vou fazer. Não, não pode fazer. Você não pode ir além do que está escrito. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as escrituras estabeleceram, deve perseverar na verdadeira doutrina com vistas à manutenção da comunhão com Deus. Porque quando ele vai além ou ele retrocede, ele perde comunhão com Deus. E assim poder enfrentar e vencer o mundo imoral, resistindo pela palavra. Se você vai além ou se você retrocede, se eu vou além ou se eu retrocedo, eu sou vencido. O inimigo ganha nessa batalha contra a minha vida. Porque eu passo a estar no caminho da desobediência e não da obediência a Deus. Deus não nos chamou para poder retroceder. Deus não nos chamou para inventar. Ah, não, mas não tem nada a ver. Sabe? Houve uma época que esse não tem nada a ver usava-se muito ainda mais. Né? Isso não tem nada a ver. E tem muita gente ainda com isso na cabeça. Isso não tem nada a ver. Ah, nada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Está indo além do que é escrito. Diga aí na sala de aula. Se vai além do que está escrito, nós estamos errando. Nós estamos pecando. Nós não podemos fazer o que achamos. Devemos fazer o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas o senhor já viu a grossura da Bíblia? Tem uma Bíblia aí com você na sala de aula, professor Mostra? Aí você pode até falar. Talvez você diga, jovem, pastor, você já viu, o professor, você já viu a grossura da Bíblia? Ué, mas é para você meditar dia e noite. Medita todo dia. Aqui no nosso canal, é só para dar um testemunho para vocês que dão aula, professores, mas tem muitos que não são professores que assistem aqui o canal também. O Senhor colocou no meu coração uma leitura em 90 dias do Novo Testamento, de janeiro a março. Essa aula está sendo gravada no dia 15 de março e vai ao ar no dia 16. Só que vocês só vão ministrar ela no dia 24, certo? Pois essa é a penúltima aula do trimestre. No dia 31 nós encerramos a leitura do Novo Testamento em 90 dias. Estamos lendo em ordem cronológica, ou seja, passagens que são simultâneas dentro do plano de leitura, elas estão juntas. Então, o nascimento de Jesus está no evangelho, está no outro, é lido naquele mesmo dia, naquela mesma leitura, os dois lugares, independente de ser livros diferentes, ou cartas, ou outras coisas mais. Então, é um incentivo para ler. É preciso ler a palavra, é preciso conhecer a palavra. Então, o Senhor colocou no meu coração para podermos fazer essa leitura. E aí? Você tem que conhecer as escrituras. Então, você vai lendo gradativamente. E aí vai conhecendo. Vai lendo, vai observando. Ah, pastor, leia em um ano, eu tenho que ler 3 capítulos por dia. É muito corrido, eu não consigo. Leia um capítulo por dia, leia em 3 anos. Não importa. Não se preocupe com o tempo que vai ser feita a leitura. O importante é você ler todo dia, progressivamente, até terminar. Ah, e quando eu terminar, eu faço o quê? Volta a ler de novo. Pastor, o senhor tá de brincadeira, eu vou ficar lendo a Bíblia a vida toda? Essa é a ideia. Não sabia, não? Nós, por causa da natureza pecaminosa, esquecemos com muita facilidade das coisas de Deus. É assim que funciona. Tópico 2. Andando segundo os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus, vamos lá. Sermão do Monte, Mateus 5-7. Sermão da Montanha. É o mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Tudo é importante, mas ali está concentrada toda a doutrina de Cristo. Extenso, profundo e cativante, esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. É como se Jesus pegasse a lei de Moisés, trouxesse ela e ampliasse essa lei, mostrando ainda situações ainda que vão além. Porque se alguém no Antigo Testamento, para poder ser adultério, tinha que se deitar com a mulher. Tinha que ter a relação. Tinha que haver ali o toque, os dois juntos. Só que Jesus diz que se só pensar, já adulterou. Ou seja, se alimentar o pensamento já é um adultério. Não é um adultério igual o adultério, no caso, da consumação. Mas é pecado do mesmo jeito para Deus. Que tem que ser confessado para Deus nesse caso.
Porque não é um adultério que foi feito entre duas pessoas, com a consumação. Mas você tem que se arrepender. Eu tenho que me arrepender diante de Deus. Senhor, me perdoa. Eu pequei aqui. Agora, se eu começar a achar isso como normal, isso vai minando a minha comunhão com Deus, minando. Quando vê que não, eu tô fraco. Quando vê que não, eu tô até pensando em me desviar da presença de Deus. A conclusão desse sermão em Mateus 7 oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus exposto por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Todo aquele que ouve a minha palavra é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve e pratica. Todo aquele que ouve e não pratica é como aquele que construiu sobre a areia. O que adianta, semana após semana, mês após mês, ano após ano, se participar de aulas da escola dominical e não querer fazer isso para poder praticar? A vida vai ficar frágil. Mas cedo ou mais tarde a tentação vai chegar e eu vou ceder. Eu vou ser vencido. Então eu preciso estudar para praticar. Estudar para praticar. Professores, principalmente, não estudem para dar aula. Primeiro, estudem para praticar, para depois dar aula. Que o seu lema seja Esdras 7:10. E Esdras propôs no seu coração conhecer, que é estudar, meditar, tá? Conhecer, depois praticar, depois ensinar a lei do Senhor. Nunca pule o degrau da prática. Caso contrário, eu ou você, com certeza, mais cedo ou mais tarde, estaremos totalmente insensíveis às coisas de Deus, frios, apenas operando no automático, mas sem comunhão nenhuma com Deus, porque a falta de prática nos leva à queda. Eles estão assim dispostos, esses ensinamentos de Jesus, tá? Então vamos lá. A conclusão desse sermão oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Aí vamos lá. Eles estão assim dispostos. Relacionamentos interpessoais saudáveis. O sermão da montanha, o sermão do monte, está nessa disposição. Relacionamentos interpessoais saudáveis entre pessoas. Relacionamento saudável com Deus. Então, com pessoas, com Deus. O caminho da salvação e o da perdição. Eu escolho, você escolhe por qual caminho quer andar. Alerta sobre os falsos profetas, falsas mensagens, falsos ensinos, que tem uma enxurrada nos dias de hoje. O evangelho da facilidade. Continue vivendo como você vive. Não importa os seus valores, não importa a sua moral. O que importa é que você é de Jesus. Isso não é bíblico não, tá? Alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino, demonstrada na forma como que se dará o dia de acerto de contas. Há uma seriedade. Deus vai querer acertar contas comigo e com você. E aí? Para aqueles que receberam salvação, o acerto vai ser a nível de premiação pelo trabalho que realizou no reino. Mas para aqueles que receberam, não aceitaram salvação e continuaram na perdição, o acerto é a condenação, a determinação da condenação eterna. Que é a conclusão. Estavam condenados, continuaram condenados e partem para a eternidade condenados. Que coisa terrível. É por isso que nós precisamos anunciar o evangelho, falar do amor de Deus, para que vidas sejam salvas. Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados e podem ser bem compreendidos. Então, esses tópicos que o comentarista dividiu nos ajuda a entender o que é tratado durante todo o sermão do monte ou da montanha. Relacionamentos interpessoais saudáveis, relacionamento saudável com Deus, o caminho da salvação e o caminho da perdição, o alerta sobre os falsos profetas, falsos ensinamentos e a seriedade do acerto de contas. 2. Mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência, ao ponto de até os servidores dos fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Não tinha como ignorar a sabedoria de Jesus. Jesus ensinou por palavras, Mateus 7:29. Por meio dos sinais que operou na presença dos discípulos. Então ele ensina por palavras, ele ensina por sinais, ensinando princípios eternos e até a orar Jesus ensinou. O mestre compartilhou ensinamentos como se vê na chamada oração sacerdotal, que está em João 17. Passei
pela leitura de João, nessa leitura do Novo Testamento em 90 dias, e é impossível lermos João 17 sem se emocionar. A não ser que realmente não vamos meditar no que está ali. O cuidado de Jesus, os estudiosos falam que ali já estava na semana aonde Jesus seria crucificado, o sermão do cenáculo. E Jesus deixa ali as instruções. E ele amorosamente, ele ora para que eles sejam um. Ele ora pela comunhão dos discípulos e de todos aqueles que ainda viriam. Sabe quem estava incluído nesse aqueles que ainda viriam? Eu e você. Estávamos incluídos. E hoje eu tô aqui, você tá aí. Não dá para ler João 17 sem se emocionar. Leia. Leia. Fala para os alunos. Dá para eles. Leiam João 17. Leiam com calma. Desligue tudo. Desligue a TV. Bota o celular de lado. Leia João 17. Marque as partes que te chamam a atenção. Leia. Fale com eles. Leiam João 17. E aí você, professor, pode fazer até o seguinte. Na outra lição, na 13, logo no início, você também leia. Marca lá o que você acha importante. E aí pergunte. Tire lá 5 minutos da aula. E aí, quem leu João 17? O que vocês acharam? Quero ouvir aí um ou outro. O que marcou em vocês João 17? Porque nessa aula, vocês diz para eles. Leiam e marquem o que você achou. Marque as partes que você achou. E dessas partes você tire uma que te marcou realmente. Caso eu pergunte aqui, se você quiser falar. E aí no dia você pergunta. É um exercício. Pode ser usado como uma dinâmica para incentivar eles a lerem a Bíblia. Jesus foi mestre por excelência ao ponto de até os servidores, como foi dito, né? Oração sacerdotal. Vamos lá. Jesus pediu ao Pai para que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é verdade. A referência à palavra de Deus tem relação direta com a verdade eterna da doutrina que Jesus ensinou. E em toda esta oração é possível identificar os aspectos fundamentais desses seus mandamentos. Sabe qual é a grande vantagem, na verdade, a única, que não tem outro caminho, é você orar segundo as Escrituras. Porque quando você ora segundo as Escrituras, você está pautado na própria verdade de Deus. E Deus não pode mentir. Deus não pode se negar. Então, por exemplo, você está passando por uma aflição. Está passando por uma aflição. E aí você vai recorrer às Escrituras. E aí você vai ver algum texto, por exemplo, Senhor, a tua palavra diz no Salmo 46, a partir do versículo 1, que o Senhor é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente para aqueles na hora da angústia, para aqueles que estão na hora da angústia, ou seja, nos momentos de angústia. Socorro bem presente nas horas da angústia. Senhor, meu coração está angustiado, mas eu estou aqui te pedindo socorro de acordo com o que a tua palavra me ensina. Acabou. O Senhor virá, trará consolo para você, porque você tá orando segundo a própria palavra de Deus. Agora, se você inventar coisas que estão fora da palavra, Deus não tem como fazer nada por você. O verdadeiro conhecimento, aqui está escrito o seguinte, identificar os aspectos fundamentais desses seus mandamentos. Então vamos lá. O verdadeiro conhecimento de Deus e a glorificação do Filho é algo que está nessa oração. A preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso dele diante de uma sociedade moral. Nós, como cristãos, temos que ter compromisso. Portanto, os mandamentos de Jesus preservam o crente em um mundo mau, aí é mau, e é separado aí, tá? Capacita-o a viver os propósitos divinos. E quais são os propósitos divinos? Viver para agradá-lo. Viver para cumprir a vontade dele. Viver para levar a palavra, se testemunhar sobre o grande amor de Cristo. O grande amor de Deus. 3. Os benefícios dos mandamentos de Jesus. Tem benefícios? Claro que tem. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. Então,
Um dos benefícios, relacionamento íntimo com Jesus. Você quer esse benefício? Você quer ser amigo de Jesus? Você quer fazer parte do círculo de amigos íntimos de Jesus? Aqui eu não tô falando pra você dos queridinhos de Jesus como alguns acham que são. Porque qualquer um pode ser íntimo de Jesus. Mas para isso precisa cumprir seus mandamentos. Você vai encontrar pessoas que amam mais a Jesus do que outras. E a Bíblia vai mostrar que aqueles que amam mais é porque sabem o quanto foram perdoados. Quanto mais você saber, você tiver entendimento do que o seu pecado causou a Cristo na cruz do Calvário, tudo que você vivia, tudo que eu vivia, quanto mais consciência que eu tenho de quanto eu era pecador, não de quanto eu sou, quanto eu era pecador no sentido de culpado e condenado. Porque Deus não quer que eu viva, depois de estar em Cristo, pensando, mas eu fiz isso, mas você fez, recebeu perdão e segue. Existem coisas que a consequência vai seguir você, mas não porque Deus está trazendo um juízo, e sim porque aquilo traz uma consequência. Aí é uma outra situação. Uma pessoa, por exemplo, fumou a vida inteira, tá com problema, tá tratando efizema pulmonar, tá em Cristo agora. Mas isso é uma consequência das atitudes que ele teve antes de Cristo. Ou tem uns que têm consequência depois de estar em Cristo. Cometeu algum tipo de pecado que leva uma consequência. Por exemplo, teve um relacionamento extraconjugal, casado, um relacionamento extraconjugal, e aí desse relacionamento acabou vindo uma criança. Vai ter que levar essa consequência. Essa criança não é maldição, essa criança não é maldição, maldita, não é nada disso, mas tem que levar, vai ter que levar a consequência. Então, um filho fora do casamento. Entendeu? Então, Deus quer que nós tenhamos relacionamento. Seremos amigos de Jesus. Diante do desafio colocado ao colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho deles por deixarem tudo para segui-lo. Pedro foi ousado. Ele pergunta, Jesus, e nós que deixamos tudo? Ao que Jesus respondeu 100 vezes tanto já neste tempo, e ainda acrescentou que no século vindouro a vida eterna. Mas esse 100 vezes tanto nesse tempo não quer dizer que o Senhor está prometendo deixar os cristãos todos ricos, não. Porque tudo vai acontecendo de acordo com o plano de Deus e também com aquilo que nós estamos envolvidos. Então, uma pessoa que trabalha em algo que a renda é uma renda menor, a possibilidade dessa pessoa ficar rica é mínima. A não ser que Deus tenha um porquê de enriquecer essa pessoa para benefício do reino dele, não da pessoa em si. Ela vai desfrutar? Vai. Mas o propósito tem a ver com o reino dele, com a glória do nome dele, e não apenas para poder deixar essa pessoa rica. Mas existem outras pessoas que estão envolvidas com coisas que o rendimento é maior. Só para você poder entender, porque se não ler um texto como esse, e é um texto bem único, e aí pega isso e formula uma doutrina, não, cadê os meus 100 vezes mais? Eu quero meus 100 vezes mais. E aí formula uma doutrina em cima de um texto apenas, e aí veja que Jesus está falando isso para os discípulos. Mas isso não quer dizer que não haja benefício para nós. Mas a conversa aqui é para ele. Pedro está falando, e nós? Nós quem? Os 12. Até porque esses pararam tudo, pararam a sua vida para seguir a Jesus. Deixaram o trabalho para seguir a Jesus por ordem de Jesus. Jesus chamou eles para tempo integral. E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Pedro ficou rico? João ficou rico? Tiago ficou rico? Mateus ficou rico? Nenhum deles ficaram ricos. Então não confunda esse 100 vezes mais nesse mundo com riquezas materiais. Por favor. Senão você vai ter decepções. Tá? Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nessa vida e na eternidade. Isso não quer dizer que o cristão não possa ter bens e tudo. Mas o seu propósito de vida não pode ser ficar rico. Aceitar Jesus não, porque Jesus falou 100 vezes mais, eu quero a minha riqueza. Aí
é Mateus 6, a partir do 19. Não ajunteis tesouro na terra. Isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer economia, não quer dizer que a pessoa não possa ter, mas ela não pode viver em favor disso. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis. Como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas, e as maiores bênçãos, as maiores riquezas são espirituais, porque elas são eternas. As materiais são temporais. E nem pelo espírito do anticristo. Então ele não é enganado por falsas doutrinas, nem pelo espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é contrário a Cristo. Está pronto a perseverar até o fim, que é o importante. Não perder o galardão que recebeu do Senhor e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Porque quando ele obedece os mandamentos, ele tem um galardão. A salvação é algo que ele recebe sem merecer. Eu recebi sem merecer. Temos comunhão com o Pai e com o Filho. E o tópico 3, olhando por nós mesmos. Aí entrou uma questão de vigilância agora no tópico. Então nós vamos discorrendo sobre os assuntos. E dentro dos assuntos que nós estamos discorrendo, nós falamos aí primeiro sobre a questão de diante de um mundo imoral e definimos o que é o mundo imoral e mostramos a moralidade, no caso, para o cristão. Como é que o cristão anda de acordo com essa no mundo imoral. Depois nós falamos sobre andando segundo os mandamentos de Jesus. E por fim, nós temos que falar sobre a vigilância, porque tem que ter vigilância. Olhai por vós mesmos. Nós vivemos dias que nós adoramos tomar conta da vida dos outros. Mas o que a ordem bíblica é para tomar conta da nossa própria vida. É claro que eu preciso me preocupar com o meu próximo, meu irmão, minha irmã, no sentido de preocupação, não no sentido de apontar erros, condenar, de apontar dedo, de rejeitar. Não, isso não. Mas a ordem é olhar para mim. A expressão usada por João, olhai por vós mesmos, em 2 João 8, né, versículo 8, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos 13, no qual há advertências em pontos específicos, como cuidado com o engano doutrinário e atenção e vigilância. Então, nós temos que ter cuidado com o engano doutrinário. O trimestre inteiro está tratando disso. Tem coisa que se passa como ensinamento da palavra que não é ensinamento da palavra. Tem pessoas que abrem a Bíblia, pregam algo que está distorcendo o que o texto diz. E aí, muitas pessoas ficam o quê? Frustradas. Por exemplo, eu posso pegar Mateus capítulo 6, versículo 33 e distorcer esse texto. Tem todo um contexto antes do versículo 33. Aí eu pego, inclusive no 19, Jesus vem falando sobre não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntar riqueza no céu, nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam nem minam. Aí Jesus depois fala assim, não andeis ansioso pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. E aí ele começa ensinando. E aí quando chega no 33 ele diz assim, mas, ou seja, ao contrário disso, buscai primeiramente, ou seja, priorizai o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, viva... O que é o reino de Deus? Governo de Deus. Antes de Cristo, estavam debaixo do governo do maligno. Eu mostrei para vocês, em Efésios 2, do 1 ao 3, que estávamos debaixo do governo do maligno. Mortos nos nossos delitos e pecados. Condenados ao inferno. Tá, então o que é o reino de Deus? O governo de Deus. Mas buscai primeiramente o reino de Deus. Então esteja debaixo do governo de Deus. E qual é a lei desse governo? Aonde está a lei desse governo? A palavra de Deus. Essa é a lei que rege. Essa é a lei que o Supremo Senhor, Supremo Juiz, o Rei dos Reis governam. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, eu fui justificado, então eu tenho que viver uma vida justa. E aí, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, guarde aqui a palavra, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O quê? Tudo aquilo que você precisa para viver. Comida, bebida e vestimenta. E tudo aquilo que abrange isso. Necessidades básicas.
Aí alguém torce isso e diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar apartamento, Deus vai te dar sítio, Deus vai te dar casa de praia. Eles começam. Baseado no quê? Nesse texto? Isso é engano. O texto não diz isso, não. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa conquistar uma casa de praia, um sítio, não possa ter um carro. Isso não quer dizer que não possa. Mas eu não posso usar a palavra de Deus como uma promessa para todos que não está ali. Porque senão todos teriam que ter carro, todos teriam que ter casas, todos teriam que casas de praia, todos teriam que ter tudo do bom e do melhor, na visão das pessoas. E é isso que Jesus prometeu? Não, Jesus prometeu salvação. Tem pessoas que vão aceitar Jesus, vão estar lá dentro da classe baixa ou vão ser considerados pobres. Somos nós. Ah, você é pobre, tá? Pobre no sentido do quê? Financeiramente? Tá. Aí, e vai partir dessa vida, dessa mesma posição. E isso desqualifica ele ou ela? De maneira nenhuma. Agora, se você pode estudar, ainda mais se você está dando aula para jovens, ou você que é jovem, que está me assistindo, vai estudar, vai se capacitar em Deus, pede a Deus graça, tenha relacionamento com Deus, mas vai estudar, vai se preparar para ter uma boa colocação no mercado de trabalho, vai ser um engenheiro, uma engenheira, um médico, uma médica, um arquiteto, uma arquiteta, o que você tem aptidão para ser. Invista naquilo que você sente prazer de fazer, a nível profissional e que é digno, e que é agradável a Deus, que com certeza você vai ser abençoado ou abençoada. Em Mateus 26:41 estão registradas as palavras de Jesus para Pedro, Tiago e João. Vigiassem e orassem, como uma clara advertência sobre as terríveis consequências que o pecado poderia lhe causar. Jesus já tinha avisado para eles. Vigilância e oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer a si mesmo, o pecado, o mundo e o diabo. Olha quantos inimigos. Se vencer a tentação que vem sobre nós, vencer o mundo que o inimigo usa para poder nos atrair e vencer a própria oposição do inimigo. Isso implica olhar para si mesmo na intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal e assim poder buscar auxílio em Deus. Eu e você, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Diga isso aí na sala, você que é professor, ouça isso para você também, porque eu estou ouvindo para mim. Ninguém deve conhecer melhor a não ser Deus, em primeiro lugar, é claro. O inimigo da nossa alma conhece porque ele nos estuda através da ação dos demônios que estão aí, ao derredor. Mas você é o mais interessado em conhecer as suas fraquezas. Eu sou o mais interessado. Mas sabe qual é o nosso maior problema? A natureza pecaminosa nos faz orgulhosos ao ponto de não reconhecer as nossas próprias fraquezas. E essas fraquezas não é para você sair para A ou B ou C falar que você é fraco nisso ou naquilo. Não é para isso. É para você montar vigilância nessas portas. Vamos ilustrar as fraquezas como entradas para a sua vida. Vigie essas portas com a sua vida. Esteja atento. Porque é por aí que o inimigo vai tentar entrar. Ele não vai tentar entrar em portas que não são frágeis. Portas que não são frágeis, ele não entra, ele não pode entrar. Porque elas nem existem ali para você. Não há nenhuma condição de ele entrar por aquelas portas. Mas as portas que você que tem fragilidade na sua vida, que a gente chama de fraqueza, que Paulo chama de obras da carne, que é a prática daquelas fraquezas, para outros talvez não seja. E aí nós somos intolerantes, porque aquilo que não é fraqueza para mim é para o outro, e aí eu falo, é fraco, não quer nada com Deus, não quer compromisso, mas eu falo isso porque é com ele. Mas quando chega nas portas que são as minhas fraquezas, aí eu quero que tenha tolerância comigo. Então tá faltando amor no nosso coração. Então, vigie a sua vida. Reconheça para você mesmo quais são as suas fraquezas. Ah, uma das fraquezas que eu tenho é ser orgulhoso. Eu sou orgulhoso, alguém vai falar. Ah, eu sou orgulhoso. Isso agrada a Deus. Orgulho, pastor, agrada a Deus? Não, não. Agrada a Deus você reconhecer. Porque é aí que você vai pedir força para Deus. Senhor, não me deixa ser orgulhoso, não. Me ajuda. Ah, Senhor, eu sou fraco no sentido de mirar. Eu sou iracundo. Então fala para Deus, Senhor, eu tenho sido iracundo.
Tem horas que eu nem falo, Senhor, mas eu tô fervendo por dentro a ponto de explodir. Eu não peco no sentido contra a pessoa. Porque ainda que eu tenha vontade de voar em cima dela, a pessoa deve pensar, né? Ainda que eu tenha vontade de voar em cima dela, eu não voei. Então eu não pratiquei o pecado, assim, externo. Mas o pecado interno foi praticado, que tá na mente. Eu tenho que pedir perdão a Deus e reconhecer. Senhor, eu não quero ser dominado pela ira. Me dá mansidão, tem um fruto. Eu preciso de mansidão. Então, eu dei alguns exemplos aqui para você entender do que se trata. Porque senão, eu e você somos vencidos. Então, nós temos que buscar auxílio em Deus. A falta de vigilância levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes. E Jesus avisou. Mas a autossuficiência dele naquele momento, ele estava tão empolgado que ele diz: todo mundo pode te negar, mas eu jamais farei isso. Aí Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar. E ele negou. O crente deve vigiar e orar como práticas de cuidar de si mesmo. E Jesus ainda levou eles junto para ele estar lá orando. E eles não conseguiram orar, eles estavam desfalecidos. Eu sei que o ambiente não era fácil. Jesus estava em agonia. Mas eles acabaram, Pedro acabou sucumbindo. 2, cuidados pessoais. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição enquanto trabalhava em salvar os outros. Isso aqui é interessante. Eu posso me perder salvando pessoas, salvando vidas. Você sabia disso? Vou fazer uma comparação bem clara. Existe o salva-vidas no mar. O salva-vidas pode se afogar tentando salvar alguém. Pode acontecer? Pode. Então é isso que Paulo quer evitar que aconteça com Timóteo. Ao salvar vidas, ser instrumento de salvação, ele acabar se perdendo. Porque nós podemos estar tão envolvidos com essa obra que levar ela como uma coisa banal. Como um ativismo. Como um trabalho normal qualquer. Que você levanta todo dia e faz. No automático. O amor sai do nosso coração. E a gente começa a viver no automático. E tudo parece normal e natural do mesmo jeito. E o relacionamento com Deus vai se... Nós vamos nos afastando do relacionamento com Deus. Porque nós estamos tão focados em fazer trabalho para Deus que nós esquecemos do nosso relacionamento com o Senhor. Então nós priorizamos o trabalho do reino e esquecemos do nosso relacionamento com Deus. E Deus está dizendo: eu quero primeiro relacionamento para depois ter trabalho. O trabalho tem que ser a consequência do relacionamento. Você não pode primeiro fazer trabalho sem ter relacionamento comigo. Porque você vai desfalecer, Mário Luna. Você não vai aguentar. As pressões vão vir e você vai se cansar. Isaías diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas a gente, quando perde o relacionamento com Deus, começa a ficar esgotado. Porque nós trocamos o relacionamento pelo trabalho, queremos trabalhar para Deus como forma de relacionamento. E isso não é relacionamento. Relacionamento é uma coisa, o trabalho é outra. Uma coisa está ligada à outra, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que nós tenhamos cuidado de não trocar, de não abrir mão do relacionamento com Deus por causa do trabalho para Deus. Porque quando eu abro mão do relacionamento, eu começo a perder a moral. Eu começo a fazer coisas imorais. Eu começo a ceder para tentações e continuo fazendo trabalho para Deus. E continuo fazendo a obra para Deus. Eu vou continuar pregando, eu continuo cantando, eu continuo ensinando, dando aula de escola dominical, eu continuo aqui no canal dando aula também, eu continuo fazendo tudo, mas eu estou perdendo meu relacionamento com Deus. Está na hora da gente vigiar. Paulo disse isso para Timóteo. Cuidado, Timóteo, para você não se perder no trabalho, pensando que o trabalho é a prioridade, quando na verdade a prioridade é o relacionamento comigo. Paulo aconselhou Timóteo ao exercício pessoal na piedade, olha aí, ou seja, boas práticas espirituais e ao cuidado da doutrina. E para isso ele precisava de relacionamento com Deus. Em um mundo imoral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima expostos. Além dos outros, especialmente no que se refere à escolha das companhias.
Você que é jovem, diga isso na sala de aula para os jovens. Cuidado com as companhias. Mas eu também quero falar uma coisa aqui importante. Para quem tem filhos, quando o filho se envolve com uma má companhia, nós vamos orar pedindo a Deus, Senhor, tira essa companhia, porque essa companhia está estragando o meu filho, mas nós temos que reconhecer o seguinte, o nosso filho está se estragando porque ele também está se deixando. Então ele também está andando no caminho errado. E assim como nós temos desejo de orar para que Deus restaure o nosso filho ou filha, temos que orar para que Deus também possa salvar aquela vida que está andando ali e que está influenciando. Porque, graças a Deus, louvado seja Deus, que esse filho ou essa filha ainda tem um pai cristão, uma mãe cristã. Mas talvez essa pessoa, esse jovem, essa jovem, não tem ninguém para orar por ele ou por ela. E talvez esse rapaz ou essa moça cruzou no caminho do seu filho ou da sua filha para se tornar alvo da sua oração, porque não tem ninguém para orar por ele ou por ela. E aí Deus coloca você na brecha para orar também por ele, pedir Deus, salva ele, salva ela. Transforma ele, transforma ela. E se ele não quiser transformação, e se ele não quiser a oportunidade da salvação, aí não tem jeito, aí realmente vai se apartar. Mas, de qualquer maneira, ainda que Deus vá apartar, porque não tem que ter cuidado com quem está andando, não vai ficar andando com quem está fazendo coisas erradas, mas essas pessoas precisam ser alvo da nossa oração também. Então, cuidado, cuidado, cuidado com as companhias. E da natureza das conversas pessoais, pois, como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que os nossos jovens têm que ser bem doutrinados, para que quando eles chegarem nas escolas, no ensino médio, na faculdade, eles possam saber se portar, eles têm que se relacionar com todos, mas não andar como eles andam, não viver como eles vivem, e ser exemplo, influenciar e não ser influenciados. Portanto, intencionalmente, dedique-se às boas práticas e às boas companhias. Sob o poder do Espírito Santo, vença o mundo. Vença o mundo. Procure estar com quem quer buscar as coisas de Deus de fato. E se tem alguém que não quer buscar, ore para que Jesus possa fazer uma obra na vida dele ou dela. Estou falando de gente que está na presença de Deus. E se tem alguém fora da presença de Deus, ore para Deus libertar e transformar. Esse é o nosso papel. Ou vamos orar só pelos nossos familiares? Ou vamos orar só por quem nós gostamos? Quando temos algum problema, nós não pedimos ajuda para os nossos irmãos em oração? E essas pessoas que estão lá no mundo que não tem ninguém na igreja, para poder pedir ajuda em oração para Jesus salvar a vida dele ou dela, eles precisam se tornar alvo da nossa oração, irmãos. 3. Vencer o mundo. Depois de discorrer sobre o urgente e permanente necessidade de vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, aqui se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo efetivamente. Como? Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por este tempo. E nós já estudamos sobre isso. As ideologias, os assuntos que são disseminados. Então tem que estar atento a tudo isso. É por isso que é importante fazer eventos de ensino voltado para os jovens, com temáticas da atualidade para preparar eles para os embates, no sentido não para eles ir buscar confrontos, mas quando o confronto chegar até ele tenha como resistir. Além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, leitura, oração, jejum, incentivar, com vistas a responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. E o que é isso? Vou colocar o texto para você, o que é isso? O que é isso é 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor. O que é santificar a Cristo? Vivei de acordo com aquilo que Cristo espera de nós.
em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão, não com ira, não com raiva, e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que você é cristão? Por que você serve a Deus? Por que você abriu mão de viver essa vida? E aí você precisa estar preparado para isso, para falar o que é a salvação. Por que as pessoas precisam de salvação? Aqui no canal tem um vídeo sobre isso. Eu vou até deixar ele como recomendação no final também. Considere as palavras de Charles Colson e Nancy Pearce na obra O Cristão na Cultura de Hoje. Um bom livro. Eles afirmam que depois de considerar a realidade do mundo em nossos dias, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, que Deus criou, defendendo amorosamente essa verdade diante de seus vizinhos e tendo a coragem de demonstrá-la em os caminhos da vida. Quantas pessoas têm vergonha de se apresentar como cristão por causa da rejeição? Os discípulos de Jesus não tinham, não. Muitos cristãos em outros lugares do mundo também não têm, não. Tá na hora da gente perder a vergonha nesse sentido. É isso que a Bíblia fala sobre os tímidos lá de Apocalipse. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Timidez aqui é não assumir a sua identidade cristã. Ter medo das críticas. Ter medo das retaliações. Ter medo das oposições. E aí, se acovardar, não brilhar como luz, não salgar como sal, viver uma vida indiferente no meio daqueles que não servem a Deus, não ser ali um farol, uma luz que possam olhar e reconhecer: ali está um jovem de Deus, ali está uma jovem de Deus. Pastor, mas se eu me posicionar como um cristão, eles vão me rejeitar, eles vão zombar de mim. Isso faz parte dos sofrimentos daqueles que reconhecem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tenha medo de passar por isso, porque isso é agradável a Deus, no sentido de sofrer fazendo o que é certo. Não é que Deus seja masoquista, que Deus tem prazer no seu sofrimento, mas isso é consequência. Jesus sofreu, Paulo sofreu, Pedro sofreu, Tiago sofreu. Profetas do Antigo Testamento sofreram. Homens e mulheres sofrem hoje. Então, você é mais um no meio daqueles que estão em Cristo. Mas se posicione. Tenha firmeza. Também não adianta você se posicionar e achar que, não, porque eu me posicionei, Deus não vai permitir vir nada sobre mim. Vai vir. Mas se prepare. E depois não fique pelos cantos choroso ou chorosa. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. O Senhor não é comigo, Ele é contigo. Mas as tribulações vêm. A Bíblia diz que todos aqueles que quiserem servir a Deus com seriedade padecerão perseguição. É bíblico. Está na palavra de Deus. Então que você possa compreender isso. Eu vou até colocar aqui para você, ó. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Vamos colocar em outra versão? NVI. De fato, todos que desejam viver piedosamente uma vida de piedade. Vamos botar na King James? Piedosamente. Na NVT. Tem todos que desejam ter uma vida de devoção a Cristo. Vamos botar na NTLH. Todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. E na versão fácil de ler, para ampliar mais ainda, de fato, todos aqueles que querem viver uma vida dedicada a Cristo Jesus serão perseguidos. Acabou. Não quer ser perseguido? É só não viver de acordo com Cristo, é viver de acordo com o mundo. Mas tem um problema. Qual é o problema, pastor? Condenação eterna. Quem é de Cristo tem que se parecer com Ele. Então tem que viver como Ele. Essa é algo
importantíssimo de se falar. É importante falar isso aqui. Então, o cristão e a cultura de hoje, eles afirmam que depois de considerar a realidade do mundo, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, defendendo amorosamente essa verdade. Portanto, vigiem, orem e cuidem de sua vida espiritual. Não da vida espiritual, cuidar da vida dos outros. Se preocupe sim com a vida dos outros espiritualmente, mas não para apontar. Tá? Pois assim, mas primeiro a nossa. Pois assim poderá enfrentar e vencer esse mundo imoral, mantendo-se firme na verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus. Conclusão. Aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando. Imoralidade, de todos os sentidos. Tudo que é fora da moral é imoral, tá bom? Você aprendeu isso hoje. Porque no nosso conceito, imoralidade é prostituição. Só. Não. Vai muito além disso. Contrariando os padrões divinos, expostos e ensinados nas escrituras. Imoralidade é tudo aquilo que vai contra a moral da palavra de Deus. Então, a moral da palavra de Deus é a prática daquilo que são os valores. E os valores é a ética. Ética cristã. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter firme a Deus. Fiel a Deus. Enfrentando e vencendo as propostas e os enganos deste sistema contrário aos princípios divinos. Vivemos na contramão. Por isso que Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não vos amoldeis, não tomei a forma. Não se comporte como o mundo. Certo? Esta lição reafirma a necessidade de o crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante e em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Se não estivermos vigilantes, se não aprendermos a palavra, para podermos detectar os enganos, as sutilezas, vamos ser enganados e vamos ser vencidos. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição 13, encerramento do trimestre 31 de março de 2023. A igreja não sobrevive sem doutrina. Sem doutrina a igreja morre. Certo? Sem doutrina a igreja morre. E eu quero colocar aqui para você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não esqueça, divulgue. Tá sendo bênção para você, vai ser bênção para outros. Se inscreva, ative o sininho, comente o que você achou, de que lugar do Brasil você tá assistindo. Tá bom? Deixa o like também, não esquece não. E compartilhe essa aula. Outras vidas podem ser edificadas. Você pode baixar os PDFs gratuitamente do canal, no meu canal no Telegram. O link do meu canal no Telegram, como eu mostrei no início da aula, tá na descrição. É só você clicar, entrar no meu canal, procurar a publicação. E eu mostrei para vocês também como é que você pode procurar. Na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, desce a descrição desse vídeo, que tem lá um linkzinho escrito assim, como achar as publicações do meu canal no Telegram. Acabou! Certo? Aí uma vez que você tá no meu canal, achou a publicação, você clica no link. E aí você vai fazer o quê depois que você clicar no link? Você vai cair no meu site. E aí você vai chegar no meu site. E aí você vai descer a página, como nessa aula aqui de hoje, ó, lição 12. Você vai descer, e aí tem a lição, inclusive a lição tá toda aqui. A mesma coisa que tá na revista tá aqui. Você vai descer a lição, bem. E lá no final da página, agora com botões vermelhos, chamativos, antes eram azuis, agora são vermelhos e chamativos. Tá aqui, ó. Faça download do comentário em PDF no botão. Às vezes pode ser a própria lição igual está na revista. O comentário foi feito aqui por mim oralmente. Você tem que fazer as anotações, tá bom? E você vai saber se tá ou não tá mediante o que eu apresento na tela. Às vezes pode não tá. Então, e também o download do slide. O que eu coloquei na tela você pode baixar aqui. Então, é muito fácil, muito prático. Não tem como errar, bom? Nesse momento nós vamos orar. Eu quero lembrar você mais uma vez aí sobre o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tem sido uma bênção, muitas pessoas têm adquirido e é um investimento. Não pense como custo, pense como investimento. Como eu tenho feito investimentos, pense como investimento. Para o seu crescimento, para você aprender como estudar a Bíblia de uma forma correta, através de métodos. As etapas do estudo bíblico, tudo isso tem aí. Vai te ajudar
bastante, o link tá na descrição aqui também, certo? Temos aí o canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais, eu também indico para você, da minha menina princesa, minha esposa. Peço a vocês também que orem por mim e por ela, minha menina princesa, filhos, netos, irmãos, família. Mas orem por nós dois, que nós precisamos muito de oração. Paulo sempre nas suas epístolas pediu oração, eu peço oração. Porque é uma obra que é realizada e muitas coisas acontecem. Mas em Cristo Jesus nós vamos até o fim. Então ore por mim e por ela. Nas suas orações, nos ajude em oração. Combata conosco em oração, como diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, que a oração é um combate. Nós precisamos muito, certo, das orações. E por fim, eu quero pedir a você, se você quiser, se você puder se sentir tocado, semear no meu ministério de ensino, contribuir generosamente, caso você queira, caso você possa. Se você não puder, tudo bem, não há nenhum problema. Você pode abrir aí o aplicativo do seu banco, ir na área de Pix, ler QR Code e ler na tela da sua TV aí através do seu celular. Ou pode fazer diretamente pela chave Pix que está aí, o meu e-mail. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês. Aqui tem 3 programas, Entendes Tu Que Lês, EBD Comentado Online e Teologia e a Vida Cristã. Bom, nesse momento, eu quero estar orando com você para encerrarmos o programa em nome de Jesus. Tem uma causa? Apresente ao Senhor. Eu quero orar em especial pela vida de você, professor, professora. Você não venha desistir, não venha parar, não desanima não, tá? Nós estamos aí indo para a última lição. Próxima lição é a última lição. E na primeira lição, mesmo sendo aula de jovens e não tem 4 anos eu dando aula de jovens, só tem 4 anos dando aula de adultos. Mas eu tô falando de canal. Então é aniversário do canal, esse mês de abril. E eu vou abrir o trimestre e aqui também devo abrir, tá? Com uma pequena retrospectiva mostrando para você como foi a minha primeira aula, tá? E quantas visualizações haviam. E é claro, você não vai comparar isso com a lição de jovens aqui no canal, que as visualizações são bem menores. Mas mesmo assim, talvez sejam 5 vezes ou 6 mais do que eram naquele tempo a dos adultos. Então, esteja em oração. Vamos estar orando agora nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma lição, por mais uma aula que nós ministramos nesta aula. Quero pedir que o Senhor use os professores. Use o professor de jovens, esse professor, essa professora, dá graça a eles. Que o Senhor faça, Pai querido, com que haja edificação dentro da sala de aula. Que os jovens possam aprender e serem transformados através da doutrina da Tua Palavra. Dá ânimo para cada professor e eu me incluo. Nos dá força. Não deixa a gente parar. Não deixa a gente desistir. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar das nossas vidas. Senhor, toma cada causa, cada problema, cada necessidade nesse momento que é apresentada nessa oração. Pedidos de oração também que são feitos, que estão no caderno aqui do canal. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa dar solução. Que o Senhor possa entrar na causa em questão. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, Senhor, porque eu creio e confio que o Senhor é o Deus que traz vitória. O Senhor é o Deus que opera. O Senhor é o Deus que move as Tuas mãos. Senhor, toma nas Tuas mãos essa aula e que possa ser uma aula edificante. Toma nossas vidas em nome de Jesus. Vídeo de recomendação na próxima tela e receba a benção apostólica nesse momento. Tá calor aqui no Rio de Janeiro, hein? Mas o Senhor vai nos dando graça. Não tá fácil não. Mas o Senhor vai mudar esse cenário, eu creio, um dia. Nós confiamos, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!